Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauren Gabriele. Pra galera que já assiste as minhas aulas de filosofia já deve me conhecer, mas me apresentando um pouco, eu tenho 21 anos, curso Direito, sou de Pernambuco, mas acho que o mais importante é que eu passei 3 anos fazendo cursinho, foram 3 longos anos fazendo redações. Então, eu trouxe até a minha primeira redação para vocês analisarem, justamente porque o tema dessa aula é sobre seleção vocabular. Então, vocês devem estar se perguntando como é que eu consigo fazer essa seleção vocabular, não é isso? A primeira dica é sobre ser impessoal e sem achismos. O que seria isso? É colocar no texto a sua opinião, colocar na minha opinião ou eu acho, sempre se colocar no texto, né? Trazer essa primeira pessoa do singular, que é justamente o eu, ou a primeira pessoa do plural, que eu também não recomendo, que é o nós. Outra coisa muito importante é sem gírias e sem expressões usadas no cotidiano. É muito fácil a gente imprimir isso no nosso texto, justamente porque é a forma como a gente fala, né? Então, sem querer, a gente coloca no nosso texto, mas isso não é recomendável de jeito nenhum, porque traz muita coloquialidade no nosso texto. Outra coisa muito importante que eu sempre falo é nem 8, nem 80. Como assim? Você não pode usar gírias, mas também não trazer um texto extremamente específico de palavras muito difíceis que nem você sabe o significado. Não é que você não pode trazer palavras difíceis, mas é bom que você tenha muito domínio sobre quais as palavras que você está usando. Porque, na verdade, a gente tem sempre a impressão de que um texto ótimo, com uma ótima seleção vocabular, é aquele texto que tem palavras muito difíceis, mas isso não tem nada a ver, tá certo? Outra coisa muito importante é o uso de palavras muito clichês. Por exemplo, hoje em dia, nos dias atuais, não é que esteja errado, mas são muito clichês, então sempre se encontra em muitos textos, tá certo? Outra coisa muito importante é a gente evitar as generalizações. O que seria isso? É colocar, por exemplo, toda a população condena o porte de armas. Toda a população será? A gente sempre tem que trazer um atenuante, que é, por exemplo, o geralmente ou a maioria da população. Vocês estão entendendo a diferença? Outra coisa muito importante é trazer especificações. O que seria isso? É justamente falarmos de, por exemplo, se está no texto, o filósofo falou isso, isso, isso. Tá, mas que filósofo foi esse? Outra coisa muito comum é, especialistas afirmam, tá, mas quais foram esses especialistas? É muito importante a gente trazer a especificação para não criar uma dúvida no corretor de, será que isso aconteceu mesmo? Será que falaram isso mesmo? Então você sempre tem que trazer qual foi o filósofo, qual foi o especialista, tá certo? Então, gente, agora que vocês já entenderam algumas dicas, eu trouxe esse primeiro texto, conforme prometido, é aquele primeiro texto que eu escrevi no meu primeiro ano de cursinho. Eu quero que vocês pausem esse vídeo e tentem identificar quais são esses erros. Eu vou resolver o último parágrafo com vocês. Então, vamos lá. Este tipo de preconceito se mascara em forma de deboche. A gente pausa e já vê que esse se mascara em forma de deboche parece que eu estou tendo uma conversa com você. Então, ele não traz um ar de formalidade, gerando violência de várias formas, como física, psicológica e verbal. Esse gerando, ele tem o gerúndio. O que é o gerúndio? É justamente esses verbos terminados em NDO. O problema desses verbos é que 99,9% das vezes de chance de a gente errar, justamente porque é muito difícil de a gente acertar um gerúndio. Então, o que eu recomendo é que nunca usem gerúndio nos seus textos. Então vamos lá, levando, novamente gerúndio, até uma briga entre pessoas de regiões diferentes, só por causa da forma diferente de falar. Parece que eu estou tendo um desabafo nesse texto e muita coloquialidade, de fato não está um texto formal. E aí eu trouxe uma sugestão de como a gente ajeitaria. Este tipo de preconceito é bastante normatizado e enraizado na sociedade. Logo, torna-se comum o emprego da xenofobia em formato de piadas. A consequência dessa realidade é o aumento de índices de violência regional. Vocês perceberam a diferença e a maturidade que você consegue imprimir no seu texto? São as mesmas ideias, mas de uma forma diferente de falar, que traz uma certa formalidade do que você está falando. Então vamos para o segundo texto que eu trouxe para vocês. Quem diria que o ser humano chegaria onde chegou? Ou que o Japão viraria um bairro ao lado? Ninguém nunca se deu ao trabalho de perguntar. Primeiramente, é extremamente coloquial. Esse ninguém que eu destaquei aí para vocês foi, como eu disse, né, as generalizações. Nem pode ser todo mundo, nem ninguém.
Outra coisa que vocês devem estar se perguntando é se pode fazer perguntas. Na verdade, pode, mas não desse jeito, porque está extremamente coloquial. E se você fizer a pergunta, você tem que necessariamente responder a sua pergunta ao longo do texto. Então, às vezes, se torna um pouco complicado. Eu não recomendaria, mas se você tem um domínio sobre isso, pode fazer sim. Então, vamos lá para a sugestão que eu trouxe. O mundo por meio da sociedade, desde os primórdios da história, se desenvolveu e progrediu intelectualmente. Esse esforço permitiu à humanidade chegar à era da internet e à globalização, em que lugares extremamente distantes tornaram-se acessíveis. Vocês percebem a diferença? O que uma seleção vocabular faz? E aí, por último, eu trouxe umas dicas para vocês. O primeiro é baixar o aplicativo Sinônimos. Ele foi muito importante para mim, justamente porque ele traz várias formas de você falar uma palavra, então é ótimo. Outra coisa, conforme eu disse, né, exercitar o que aprendemos com outros textos, né? Eu trouxe aqui o slide, vai estar disponível para vocês, justamente porque tem outros exemplos e é bom que vocês exercitem isso e também exercitar a leitura. Então é isso, gente. Tchau, tchau!